Olá pessoal, sejam bem-vindos. Esse é mais um episódio do podcast do Histórias que Viajam. O Histórias que Viajam é um programa de desenvolvimento de roteiro com foco em coprodução internacional. Ele tem o patrocínio da SP Cine e do projeto Paradiso. E a gente também tem uma parceria muito legal, o apoio do Festival Ventana Sur e da GEDAR, Gestão de Direitos de Autores Roteiristas. O que a gente faz nesse programa é colaborar com autores para o desenvolvimento de seus roteiros com foco no mercado internacional. Então esses autores recebem consultorias com produtores, com diretores, com roteiristas que já têm experiência nesse tipo de formato. E com isso a gente espera potencializar os projetos brasileiros lá no Ventana Sur. Ao meu lado, como sempre, a parceira Roberta Miller, que assim como eu é roteirista e coordenadora aqui do Histórias que Viajam. Tudo bom, Roberta? Oi, gente, tudo bem, Lucas? Oi, Roberta, tudo bom? Tudo bom, Matheus? Oi, Matheus. Beleza, é isso aí. Hoje a gente está recebendo aqui o Lucas Justiniano. O Lucas, ele é um dos autores que está participando da edição de 2023 do Histórias que Viajam, com um projeto chamado Dezembro. O Lucas, ele é diretor e roteirista, formado em História, trabalha há 20 anos no audiovisual. Em 2010, ele realizou um primeiro filme documentário sobre futebol e barreiras. E em 2014, o curta-metragem ficcional Barqueiro, que foi premiado como o melhor curta pelo júri oficial do Festival do Rio, nesse mesmo ano, e selecionado para festivais como Mar del Plata e Havana. Desde 2019, ele também atua com criação e direção para publicidade. Tudo bem, Lucas? Tudo bom, Matheus? Tudo bom, Roberta? Obrigado pelo convite. Lucas, vamos começar falando da sua história. O seu filme chama Dezembro, né? Conta pra gente um pouco como é que é essa história. Bom, Dezembro é um longa-metragem ficção, se passa em São Paulo, o ano de 1998. E ele é um filme, é um drama familiar que ele aborda a relação de um pequeno núcleo familiar, o Rafa e Paula, são dois adolescentes, e a relação com o pai, o Mário. O Mário é um chileno que há muito tempo vive no Brasil. E a história aborda a relação de um pequeno núcleo familiar vivendo em São Paulo. O Rafa tem 13 anos, nesse momento de pré-adolescência, e a Paula tem 17 anos, já naquele momento de prestar vestibular. E os dois irmãos, eles moram com o pai, que é o Mário, um chileno que vive há 25 anos já no Brasil. E uma relação, principalmente com o Rafa, um pouco conturbada entre os dois. E o pai tem que fazer uma cirurgia de emergência, uma cirurgia cardíaca de emergência. E durante essa cirurgia ele perde a memória, tem um AVC e perde completamente a memória. E aí então o filme começa desse ponto, assim, né? Ele começa a acontecer mais a partir dessa perda de memória do pai. E os dois irmãos tendo que lidar com isso, né? Ajudando o pai à recuperação nesse processo, né? Nessa inversão de valores, né? Inversão de valores, não, inversão de papéis, né? Aquele momento que quando os filhos começam a cuidar dos pais, para eles acontece um pouco cedo, né? Esse processo. Então o filme aborda essa relação, né? É um filme sobre amadurecimento, né? Do Rafa, que tem 13, da Paula, que tem 17, e do Mário, que tem 50 anos, né? Mesmo com 50 anos, as pessoas podem amadurecer bastante, e ainda mais depois desse processo de perda de memória, onde recuperar a memória dele, quando ele começa a recuperar a memória dele, ele vê que a vida dele era muito diferente do que ele imaginava, né? Onde ele ia estar. E a própria relação com os filhos, enfim, ele imaginava que ia ser completamente diferente de quem ele se tornou. Então é um filme que, durante essa construção dessas relações, permite, né, criar novos laços, né? Então a difícil relação com o Rafa, com o filho, alguns traumas possam, né, ser superados, assim. Então eu acho que é um filme sobre reconstrução, né? Sobre um drama familiar que acho que é universal, um tema que todo mundo entende, né? O que eu acho interessante da sua história é que a gente tem, né, a gente vai escrever personagem, a gente fica sempre procurando os conflitos e pensando no arco dos personagens, da onde ele sai, para onde ele vai e tal. E aí você tem esse personagem do pai que ele tem um arco forçado ali, né? Acontece uma coisa com ele que faz ele perder a memória e de repente esse personagem ele já não é mais o personagem que a gente conheceu e a gente começa a descobrir esse novo personagem. Do que ele, né, como que ele tá no pós-cirurgia, sem a memória. E é engraçado essa reflexão dele no pós-cirurgia olhar para a própria vida e falar, cara, eu não queria ser nada disso, né?
E a gente, quando tá muito imerso nas coisas que a gente faz no dia a dia, a gente não tem essa capacidade de olhar pra nossa vida de fora, né? E esse personagem tá tendo essa experiência, né? Eu queria que você falasse um pouco disso, assim, desse personagem, como é que foi trabalhar ele. Bom, uma coisa importante, assim, ressaltar que o filme é baseado em histórias que aconteceram, né, na minha vida, né? O Mário é muito do meu pai, né? Que de fato ele perdeu a memória. Então, realmente como parece feito para virar, para adaptar para filme essa história, porque realmente eu acho interessante, assim, acho que hoje nos meus, né, 30 alto, você começa a entender algumas coisas da vida, você começa a entender algumas coisas dos teus pais também, né? Eu acho que eu tenho a idade que meu pai tinha quando me teve, né? Então você começa a entender uma série de coisas putz, caramba, na cidade, quanta responsabilidade, quanta coisa, né? E pro personagem, acho que eu trouxe muito dessa experiência, dessa vivência que eu tive, mas realmente é interessante, assim, porque ao mesmo tempo que acho que imaginar você perder a memória é quase tipo, é tipo um branco total, né? Quando você imagina se agora, nesse segundo, você perdesse completamente a memória, tipo, por onde você começa, né? Por onde você vai tateando aonde. Então isso sempre me deu um choque, assim, de imaginar como é que era esse cara, né? Estrangeiro, né? Tudo bem, morava aqui há muito tempo, mas o personagem, né? Como é que esse cara vai para onde ele vai tatear, né? E aí acho que vai surgindo o que ele é de fato, né? Vai surgindo a essência da pessoa. Então acho que esse processo eu acho que é interessante esse personagem, e baseei muito nisso, assim, de como esse cara vai se reconhecendo, o que ele vai. É isso, né? A gente vai construindo o personagem ali durante o filme, né? As pessoas vão conhecendo esse personagem, ou desconstruindo também esse personagem ao longo do filme. O mais lindo é que ele vai se apresentando, renascendo, também a partir do olhar desses filhos adolescentes, né? Que acabam enfrentando desafios precocemente. Então, é muito bonito essa via de mão dupla, né? Dessa construção dessas pessoas. Eu adoro isso. O Rafa e a Paula vivendo essa situação com esse pai, que eles vão ajudando a construir também um pouco desse pai, né? E desconstruir aquele outro cara, né? Sim, sim. É uma baita oportunidade, assim, né? De construir novas relações mesmo, né? E acho que te coloca um pouco como é que fala? De empatia, assim, né? Você se colocar no lugar, mesmo muito jovem, você se pensa, o personagem do Rafa, muito jovem, pensar, caramba, o que é isso, né? O que é perder a memória? Como é que eu vou lidar com esse cara, né? Então, né, e na relação familiar ali acaba se tornando bonito, é poético, né? Acaba sendo um pouco poético, talvez. Totalmente poético, universal e com esse potencial, né? Que você pode fazer essa história em vários lugares, né? Ele dialoga com todo mundo, né? É uma coisa universal mesmo. E uma coisa que eu acho interessante dessa história também é essa, o que vocês estavam comentando dos filhos, né? Deles terem esse choque de realidade, né? Porque até então os adolescentes, a gente tá, né? A gente adolescente tá sempre muito ancorado nos pais, né? A gente mora na casa deles, eles que compram comida, eles que pagam tudo, né? E que organizam uma parte da nossa vida que a gente não tem nem consciência direito que existe nessa época, né? Conforme a gente vai crescendo é que a gente vai aprendendo isso, né? Que, pô, a louça não se lava sozinha, a gente precisa lavar a roupa, tem que ir no mercado, depois tem que comprar as coisas, tem uma certa burocracia da vida aí que a gente vai descobrindo ao longo do trajeto. E esses dois irmãos, eles acabam sendo jogados de frente para isso. E eu acho que a maneira como você retratou eles, assim, de como que eles estão entrando nesse processo, porque é isso, né? A gente não. Eu me coloco muito no lugar deles, do Rafa e da Paula, quando eu li o argumento, porque você sabe que as coisas vão ser diferentes daqui para frente, mas você não sabe como, né? E você também não sabe como lidar com isso, né? E aí eu queria saber um pouco de você, Lucas, se o quanto da sua história real de vida, se você tem uma irmã também, o quanto dessa história de você está nesses dois personagens, assim.
Cara, acho que tudo que aconteceu ali no filme, acho que aconteceu na vida real, assim, mais ou menos. É óbvio, ficcionalizado, né? Eu acabei, você vai, né, exagerando situações. São 3 irmãs. Eu tenho 3 irmãs, eu sou o caçula, filho homem. O Rafa tem muito de mim, assim, muito. E a Paula tem um pouco dessas 3 irmãs, né? Tem uma irmã até que é chilena, que é filha, essa é por parte de pai, né? Só a mais velha. Então acaba tendo um pouco menos dela, porque a gente nunca viveu junto, né? Mas a gente é super próximo e tal, acho que tem outras vivências dela. E então tem bastante coisa, assim. Acho que a Paula é uma mistura das minhas 2 irmãs aqui, né? Brasileiras. É, bom, meio que tudo que tá ali aconteceu mesmo, assim, tirando. Acho que até só a parte final do filme não aconteceu. Acho que ali foi mais uma. Seria legal se tivesse acontecido. Foi mais tipo, acho que o poder da ficção, né? De você falar, putz, seria bonito imaginar isso se tivesse acontecido. E. E óbvio, assim, óbvio, pesei a mão, né, em algumas coisas pra justamente ter drama, né? Pra ter história. Mas tem muito, assim, o Rafa. Só não chamo de Lucas porque, pô, demais. Ia ficar muito E direto a é muito referência. direto. Eu manejei o nome do meu avô, o pai do meu pai, que era Mário Rafael. Aí o Rafa ficou sendo em homenagem a ele. E agora falando assim um pouco mais sobre o processo de escrever mesmo, né? Eu sempre pergunto isso para as pessoas porque os autores, cada um escreve de um jeito, né? A gente não tem, por mais que existam mil ferramentas, né? A gente tem estruturas que a gente estuda, maneiras de criar personagem, todas essas coisas, mas no fim das contas, cada autor acaba tendo um processo, né? Então eu queria saber de você como que é o seu processo de botar uma história no papel como essa, assim. Como que você vem de uma ideia inicial, você faz uma escaleta dela, depois você vai para um argumento, ou você já vai direto para o argumento, vomita tudo ali, depois reescreve tudo. Como que funciona para você? Cara, acho que o meu processo a gente vai descobrindo, né, ao longo da trajetória da carreira, assim, mas eu acho que sempre fui muito intuitivo, assim, eu nunca fui muito nunca fiz curso, né, acho que eu li muita coisa, tal, mas nada muito aprofundado, foi muito no processo de intuição. Essa história, acho que a primeira coisa eu começo a vomitar um monte de coisa no papel, né, eu tento fazer uma escaleta, mas ela acaba vendo uma escaleta argumentativa, assim, porque você começa a anotar um monte de coisa para você não esquecer. Então não vira uma escaleta, né? A princípio você começa a escrever, de repente, putz, vai vomitando, escrevendo. É, Aí depois eu vou, bom, agora eu preciso começar a dar alguma forma para isso. Eu gosto muito de post-it, né? Eu faço virtual no Google, tem uma ferramenta disso que você faz virtual ali. Aí eu vou anotando, eu vou colocando aí os momentos chaves. Eu particularmente, assim, é o primeiro longa que eu escrevo, né? O roteiro inteiro, já tem argumentos, mas longa de roteiro foi o primeiro. Eu achei legal ir direto pro. Quando eu terminei essa escaletona, eu preferi ir direto pro roteiro. Eu achei que, putz, ali me ajudou muito, assim, que às vezes, né, no argumento você vai, putz, isso aqui é importante, mas quando você abre cena, não, isso não é nada importante, tô dando uma volta aqui absurda. Você já abriu a cena, mas você já perdeu, não perdeu tempo, né? Mas sempre ajuda alguma coisa. Então eu fui direto pro roteiro, assim, foi interessante. Aí depois eu voltei pra reescrever o argumento, né, em função do roteiro. Mas é muito esse processo, assim, vou jogando ideias. E quando você vai escrevendo uma, puta, eu preciso ligar nisso, e vai ligando as coisas, né? Vai nesse processo. Você passa muito tempo, assim, uma pergunta sobre procrastinação, na verdade. Que isso acontece comigo às vezes, até quando eu pego um job pra fazer, assim, tipo, tem uma demanda, o deadline é dia 10 e aí tem lá o briefing, e aí eu fico olhando para aquele briefing e eu falo, cara, não sei, não sei. Aí eu fico enrolando e esse tempo todo minha cabeça tá trabalhando, assim, até chegar no dia 9 e eu falar, agora vai, agora eu consigo escrever. Pra você é parecido? Acontece semelhante? Cara, já aconteceu muito. Já aconteceu muito, muito. E aí eu meio que comecei a me cansar de ser assim, sabe? Então eu tento não procrastinar tanto, assim. Eu acho que ter um prazo importante, né? O roteiro tinha um prazo para que eu queria cumprir, que eu me autoimpus, assim. Eu falei, não, eu quero tentar para esse edital.
E eu vou escrever, mesmo sabendo que o roteiro não vai estar bom na primeira vez, né? Do primeiro. Pô, o roteiro, acho que quando eu terminei a primeira vez, estava com 135 páginas, é muita coisa. Mas eu falei, puta, agora eu tenho uma casa, agora eu preciso, né? Ter uma fundação. Então, ajudou, mas eu já fiz muito isso, cara, de tipo, no dia anterior ele vai começar. Agora eu tento criar acho que a pandemia me ajudou a fazer isso. Na pandemia, acho que eu comecei a criar uma rotina, porque senão acho que eu ia ficar muito enlouquecido. E durante a pandemia, eu de uma pessoa noturna, eu me tornei uma pessoa mais diurna, assim, de eu gostar de acordar cedo para escrever, para fazer coisa. Então acho que ali eu comecei a me impor um pouco mais de como é que fala? Tem o nome disso, né? Disciplina, olha só. Comecei a criar um pouco mais de disciplina, assim. E até lendo umas coisas, né? Tipo, isso, qualquer coisa que você for ler sobre roteiro, sobre escrever, escreva, nem que seja 20 minutos por dia. Legal esse conselho, mas não é tão simples assim, né? Então, quando você tem projeto, é legal, né? Puta, eu posso exercitar um pouco isso, assim. Não é simples não, mas eu acho que eu conheço várias pessoas que têm essa rotina, assim, acorda às 6 horas da manhã e de 6 às 6h30 se obriga a escrever. E tem alguns autores, né, que falam desse processo que não é só a criatividade, né, é a disciplina mesmo. O Milan Kundera falava disso, né, é, é difícil, é difícil, mas eu acho que é necessário. Sim, sim. Porque é que nem, sei lá, musculatura, né? Às vezes você precisa treinar ela porque senão você vai repetindo muita coisa, né? Eu mesmo hoje, relendo o argumento, que já tá em várias versões de dezembro, você fala, nossa, hoje mesmo eu tava relendo, eu falei, putz, aqui não precisava ter essa informação, tira. Né? Então isso é treino mesmo, né? Você precisa ter... acho que ler também coisa dos outros é muito legal. Eu acho que sempre ajuda também ler outras coisas, né? Isso ajuda mesmo. Aqui no Histórias a gente, né, é o segundo ano que a gente está fazendo, então foram 5 projetos ano passado, 5 projetos nesse ano. E é legal, assim, você ler o projeto, quando você participa desses laboratórios, para a gente que, no meu caso, da Roberta coordenando, a gente tem contato com todos os projetos o tempo todo, então a gente vê as coisas que vão mudando, né? A gente vai vendo os caminhos que os autores vão escolhendo. Isso é bem legal de perceber também, assim, desse processo. Sobre essa criação aí do seu filme, do Dezembro, é uma história pessoal e tudo mais, mas assim, pensando num sentido mais amplo do filme como um todo, que você acha, quais foram, na verdade, as referências, as coisas que você usou assim de referência para poder criar essa história ou até de repente pensar a estética que o filme vai ter? Cara, eu acho que dramas familiares eu sempre gostei muito de dramas familiares, assim. Desde, acho que óbvio, muito a ver por causa dessas histórias todas, né, de família, história do meu pai, enfim, separações e tal. Eu lembro, alguns filmes me impactaram muito, assim, tipo, o Kramer versus Kramer, eu achei, cara, fiquei muito impactado quando eu vi. Ozu também, né, os filmes do Ozu, tem muitas coisas de relações familiares, assim, então, eu lembro de um filme do Ozu que uma cena, cara, até hoje, assim, acho que se eu ver de novo eu choro de novo. Que eu acho que um menino tá se despedindo da mãe ele vai morar em Tóquio, alguma coisa assim. E eles estão sentados na câmera sempre ali, na altura dos olhos, ali embaixo e tal. E é um menino, acho que tem 13, 14 anos. Quando ele levanta, eu não sei o que aconteceu ali, mas ele vira um homem. Ele literalmente, assim, acho que ele tem uma conversa longa com a mãe quando ele se levanta, que é quando ele fala, eu vou pra Tóquio, eu vou mudar de cidade, alguma coisa assim. Aquilo me impactou muito, assim. Então acho que o Ozu foi uma inspiração, o Kramer versus Kramer. Tem um filme que eu acho lindo que chama The Savages, que é com o Philip Seymour Hoffman e a Laura Linney. E, cara, basicamente, assim, são dois irmãos também lidando com um pai que, tipo, surge do nada na vida deles, um pai que desapareceu da vida deles e surge porque o cara internaram ele numa clínica, né, de tipo, de uma LPI, né, uma de longa permanência para idoso. E desse filme eu lembro, puta, ficou bem impactado, assim. Até os últimos, assim, se for pensar até... É Cafarnaum ou não? Agora eu me lembro da Alabac. Putz, preciso lembrar, esqueci o nome desse filme. Mas eu acho que é Cafarnaum, que é assim, não tem muito a ver, mas tem também, né? São dois irmãos bem menores, na verdade. Cafarnaum,
da Milabaki. Até o Shoplifter, sabe? Um recente japonês também. Então acho que sempre acaba sendo, né, referência esses filmes, esses tipos de filme. Lula e a Baleia pode ser também, acho que tem alguma coisa ali. Sempre gostei muito. Lucas, conta pra gente um pouquinho como é que é esse processo para você dentro do Histórias que Viajam. Como é que está sendo essa experiência? A gente tem sempre a preocupação de apoiar o desenvolvimento, acolhendo, sem julgamento, dando liberdade para o autor, dando um espaço para essa criação, coisa rara hoje em dia, né? Sim. E eu queria ouvir um pouquinho assim da sua experiência com a gente, com esse programa, com como é que está sendo para o projeto. Putz, tô muito feliz assim com o processo todo. Porque, putz, primeiro, essa história, nesse caso específico, ela é completamente, né, tipo, tem muito, é muito sul-americana, né? Tem muito do Chile ali, né, e foi muito bom ter outros olhares de pessoas, né, no caso atual dos argentinos, né, do Martim e do Santi, o olhar deles, o olhar de vocês, né, do Matheus e Roberta. Então é muito legal você ter esse olhar de fora e falar, bom, puta, a história tá pegando, né, tá batendo legal nas pessoas e tal, então isso é muito importante. E além disso, muito além disso, é o próprio desenvolvimento, assim, né. Putz, chega um momento que às vezes coisas muito, né, a casa tá lá levantada, tá ali, você olha pra ela, puta, legal, mas tem detalhes do acabamento, assim, que são tão pequenos, mas fazem uma diferença absurda, assim, né. E é isso que é legal, que é esse olhar que vocês vão trazendo, assim, e vai aflorando pra gente. E não é uma coisa, cara, faz isso porque você, senão, não, é tipo, sempre é muito é sugestão, né, é muito sutil como é falado e vem de lugares de experiência também, né, de muita experiência. Então isso é muito legal, assim, ontem mesmo, né, tive uma reunião, né, individual com os mentores, com vocês, e, putz, falar, cara, essa coisinha do arco, e se você trouxer isso é muito legal que você trouxe, mas explora melhor aqui, sabe? São coisas que vão abrindo muita cabeça, assim. E é isso, porque desenvolver é um processo muito solitário, né? Por mais que você participe de algum grupo, né? Uma parte desse projeto eu desenvolvi junto com um grupo de roteiros que a gente formou entre amigos e tal, ficamos amigos, mas puta, às vezes é uma leitura meio rápida que a pessoa faz. Eu não posso falar, meu, lê direito isso daí, vai, sabe? Tipo, mas então muito importante ter esse olhar de fora, assim, né? De pessoas, puta, estão lendo e analisando a tua história a fundo, né? E dando dicas fundamentais, assim, desde dicas sobre a história até sobre como você apresenta a história. Isso às vezes a gente não, né? Às vezes a gente precisa, por mais que trabalhamos com comunicação e tal, às vezes a gente peca por alguns erros, assim, que pode destruir a tua história por uma bobagem. Seja, sei lá, o tamanho da fonte, sabe? Você errou o tamanho da fonte, você tá chato de ler, não sei. Então eu acho que é muito abrangente o tipo a mentoria é muito abrangente, né? De como não basta ter uma boa história, você precisa apresentar, saber dizer que ela é boa, né? Então nesse aspecto é muito, muito importante. Exatamente, a gente tem uma preocupação mesmo com o programa como um todo, né? Com essa questão de como apresentar a história. Porque, no fim das contas, a gente está, né, contando histórias lindas, pessoais, mas elas elas vão se tornar um produto cinematográfico, né? Um filme que vai para um mercado. Então, as pessoas as pessoas que a gente vai fazer reunião nesses lugares, né? Os distribuidores, outros produtores, eles precisam se conectar com a história de cara, assim, vamos dizer, né? Porque esses tempos que a gente tem para fazer reunião são sempre curtos, os pitchings são pequenos também, o tempo. Então isso é uma coisa mesmo. A gente tem até um consultor especialista nisso, nessa parte de pitching, que é o André Antunes, né? A gente tem uma parte com ele aí do programa para justamente exercitar essa linguagem de vocês. E aí, pegando esse gancho, eu queria saber como é que tá a sua expectativa pro Ventana Sur, assim. A gente estava conversando antes da gravação aqui no estúdio, né? Vai ser a primeira vez que você vai pro Ventana. Você já conhece Buenos Aires, mas o Ventana é a primeira vez. Eu queria saber como que tá a sua expectativa para o festival. Cara, tá um mix de emoção, assim, né? É tipo, cara, tô meio Eye of the Tiger, assim, cara, vamos focado e tal, vamos, né? Mas tá expectativa boa, assim, né?
Às vezes eu não sei muito o que esperar, mas aí, né, a gente sabe o que nos espera. Mas tô bem empolgado, cara, porque lá tem a chance, né, de você ter, tipo, basicamente a América Latina inteira ali, né, centralizada ali, e poder conversar com as pessoas e trocar, acho que vai ser muito, muito fundamental, assim, né. Ainda mais nesse projeto que eu tô em busca de coprodução, né, um projeto que pede uma coprodução, a princípio que seja chilena, mas estamos abertos, né, e até produção, até procurar parceiros aqui no Brasil também, né, eu acho que hoje a gente tem que olhar muito. Tem que olhar para o processo do filme inteiro, assim, de repente até sales agent, sabe? Você tem que tá pensando de repente, se você conseguir trazer alguém já antes, né? Um processo de desenvolvimento pode ser interessante também. Distribuição, enfim, alguns editais do Brasil pedem distribuição. Então você fala, cara, que legal, tem um projeto mó bacana, muito legal, tenho tudo. Putz, mas agora precisa trazer uma distribuidora. Quem que eu conheço que vai, né? Então acho que a gente tem que hoje em dia ter um olhar 360 mesmo, assim, sobre todos os processos. Então eu acho que o Ventana permite muito isso, assim, né? Se estiver aberto, né, pelas conversas que a gente tem com vocês, sempre orientando, falando, ó, é assim, é assado. Acho que é uma oportunidade única, assim, de você abrir horizontes mesmo, né? Do projeto e para si mesmo, né? Até como carreira, para a vida isso, né? Isso é verdade. Participar desses eventos é sempre uma grande experiência. A gente está aqui caminhando para o final do episódio e antes da gente encerrar aqui, partir para a parte final, eu queria fazer uma pergunta para a Roberta. Roberta, para os roteiristas que estão ouvindo a gente aqui, que estão conhecendo Histórias que Viajam agora, como que eles fazem para participar do programa? Então, a gente abre um edital, uma seleção pública, né, um patrocínio da SPCine e do Projeto Paradiso. Os autores precisam ter trabalhos realizados, porque a gente está levando material para o mercado internacional, então tem uma exigência de um amadurecimento, né, já ser pessoas com bastante experiência. Os autores que têm o interesse em participar do programa devem escrever um roteiro, devem ser residentes em São Paulo ou comprovar residência em São Paulo, né? E ter disponibilidade para participar de uma jornada que dura meses, com consultores internacionais, com a gente, com todo apoio para desenvolver esse roteiro da maneira mais orgânica possível para uma coprodução internacional. Então, na verdade, assim, não é uma história que você vai chegar lá e depois vai, vou botar aqui uma cena não sei aonde e tal. Não, essas histórias elas precisam ter personagens binacionais, né? É isso aí, maravilha. E você que está ouvindo a gente, quer saber como que é essa agenda de inscrição, quais são os requisitos todos e ficar ligado aqui em tudo que acontece no Histórias que Viajam, você pode acompanhar a gente pelo Instagram, que é o @Histórias que Viajam, super fácil de achar, ou pelo nosso site, que é o www.historiasqueviajam.arte.br. Bom, a gente está caminhando então para o final do episódio. Queria agradecer imensamente a presença do Lucas aqui no estúdio. Veio aqui presencial gravar com a gente. E também muito obrigado aí pela parceria de sempre da Roberta e aos nossos patrocinadores também, SPCine, Paradiso, o Ventana Sur e a Gedar. Lucas, quer deixar uma mensagem final? Uma última palavra? Para quem estiver ouvindo, que for roteirista, se inscreva, vai ser legal pra caramba você participar desse processo. E agradeço demais vocês todos pela essa oportunidade, por tudo. E acho que é isso, que traga bons frutos, que eu consiga trazer bons frutos, e todos nós, né, dessa edição, consigamos trazer bons frutos de lá. Maravilha. Roberta, quer deixar uma palavra final? Quero um abraço pro Lucas, dizer que eu adoro dezembro e que eu vou igual uma galinha com os pintinhos, né? Eu sempre fico apaixonada pelos projetos. Então, levo fé que a gente vai voltar com muitas coisas boas na bagagem. Vai ser assim, com certeza. Então, muito obrigado a todos, a você que está ouvindo a gente. A gente se encontra no próximo episódio do podcast Histórias que Viajam. Até mais!